Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Quer saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada apenas e tão somente com você, não tem fila de espera, não vai ao ar no YouTube? Clique aqui e assista ao vídeo com as diferenças entre uma e outra e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos então ao e-mail dele, que diz assim: sou fulano de tal, da capital de São Paulo, tantos anos. Vamos lá, estava vendo alguns vídeos e acompanho o canal há um tempo. Meu caso é o seguinte: atualmente estou namorando com uma pessoa com a mesma idade que a minha, que no caso só eu sei a idade porque ele pediu para não, entre parênteses, não divulgue nome nem idade. Nome eu nunca divulgo mesmo, mas pediu para não divulgar a idade também, e a gente sempre atende aos pedidos, é claro. Aliás, mesmo que a pessoa fale que pode falar o nome, eu nunca falo. Então, idade, tá? Fica no mistério aí, vocês imaginem a idade da pessoa. Enfim, o que vale saber é que os dois têm a mesma idade, mas com pensamentos diferentes. Eu me preveni de muitas coisas, parei com as bebidas, abri mão de sair com amigos, tudo por essa relação. Por essa relação eu corri atrás dela por 9 meses, sempre esperando por ela, mas ela dizendo que não era o momento, que não estava pronta. Por fim, começamos a namorar, estamos juntos há um ano, mas eu cobro muito ela na relação, dela ser mais espontânea, me dar um beijo sem pedir, um abraço. Sabe, isso vem criando barreiras. Eu acabo pensando que ela não gosta de mim, mesmo ela dizendo que me ama. Então, meu querido, deixa eu só fazer um parênteses aqui. Você diz que você cobra ela na relação, você pede para ela ser mais espontânea. Só que como que você quer que ela seja espontânea se você, na verdade, está exigindo isso dela? Você está exigindo um beijo sem pedir, você está exigindo um abraço. Então, ela não vai ser espontânea. Você não está deixando margem para ela ser espontânea. Pelo contrário, eu vou te dizer mais. Tem pessoas que odeiam serem cobradas. Sabe, é uma característica da pessoa. Então, assim, ó, quanto mais você pede, menos vontade a pessoa terá de fazer. Não é por causa de birra, não é por causa de. É por causa que é uma característica da pessoa. Às vezes por causa de alguma situação que ocorreu aí, né, na vida, na história da pessoa, que deixou ela dessa forma. Ela odeia essas cobranças. Então, quanto mais a gente pede, mais ela trava. Mais ela travando, menos espontânea ela será. Então, ó, hashtag fica a dica. Gente, a gente tem que dialogar e às vezes a gente tem que falar: ai, amor, não é? Você poderia me abraçar mais, poderia não sei o quê. Tá? A gente poderia, uma vez ou outra, aí dar uma sugestão num diálogo, numa conversa, quando a gente está conversando sobre a relação, né? Ou falar, ou de repente dentro de um contexto específico, né? Ah, mas você também nem me deu um beijo, mas você também nem me beija, às vezes, né? Sabe? Dentro do diálogo, às vezes abre margem para a gente poder falar. Não é toda hora ficar jogando na cara, não é toda hora, mas abriu margem para falar alguma coisa, para a gente dialogar. O diálogo é excelente, é ótimo. A gente tem que mostrar determinadas coisas que não nos agradam. Agora, se a gente percebe que essa é a característica, que a pessoa de repente, né? Porque você está percebendo que ela não é espontânea, porque talvez seja isso. É a pessoa que trava justamente por causa das suas cobranças. Então não tem como ela ser espontânea quando você já está ditando o que você quer. Você tem que me beijar mais, você tem que me abraçar mais. Você está ditando isso. Então você está coordenando como ela deve agir. Se você está coordenando como ela deve agir, como que você espera a espontaneidade então dela? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele fuma. E claro, né? Quando eu amo meus amigos e amigos mesmo, aqueles que a gente conta, né? Numa mão, a gente quer o melhor para eles. Então, claro que se eu pudesse, eu escolheria que eles não fumassem. Mas é uma decisão deles, é claro, porque a gente sabe todos os malefícios do cigarro, enfim.
mas eu não vou ser aquele amigo chato que fica ali toda hora falando, tal, não sei o quê. Eu nunca fui, entende? Vez ou outra, às vezes entrava, por exemplo, é o que eu tô falando, às vezes dá margem para isso. Uma vez ele estava falando para mim que ele estava se sentindo cansado, né, que ele precisava parar de fumar. Eu entrei no assunto, eu falei: realmente, amigo, eu vejo que você precisa parar mesmo, porque não é, você fuma demais, e a gente sabe que isso pode dar muito problema, amanhã ou depois você pode sofrer as consequências disso, quantas substâncias você está ingerindo, enfim, né? Você está entrando em contato, né, com tantas substâncias nocivas, enfim. Mas depois eu achei interessante que passou um tempo, uma vez a gente estava conversando também, e ele disse assim para mim que tinha uma outra pessoa, né, um outro amigo ou uma amiga, não me lembro agora, que ficava forçando eles, tem que parar de fumar. E ele falava assim, que quanto mais a pessoa falava, mais ele sentia um ranço dentro dele, e assim, então ele não sentia motivação para parar. Olha isso, olha que coisa. Então tem pessoas que são assim, quanto mais parece que você cobra, mais elas travam, né? Mais a pessoa trava. Eu, às vezes, sou assim, porque assim, no meu dia a dia, eu sou muito quieto, que é uma característica minha. Eu sou muito mais de observar, eu sou muito mais de ficar na minha, eu sou, inclusive na minha casa, né, com a minha família e tal. Mas antes, assim, lá atrás, antes deles se habituarem com essa característica minha, quando eles falavam para mim, por exemplo, nossa, vai ser muito quieto, aí parece que eu travava mais ainda, sabe? Aí, quando ninguém me fala nada, se ninguém tá falando nada, eu chego, converso, brinco, numa boa. Agora, se a pessoa começa, você tem que falar mais, ou então começa assim, agora sim, olha, você falante, é isso que eu gosto de ver, é assim que eu quero ver. Parece que aquilo dá um ranço. Eu também, às vezes, tenho essa característica. Então, num relacionamento, pode ser que às vezes aconteça isso. Não é? A gente fica falando tanto, 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 que todas as vezes que a gente fala, a pessoa trava. E aí realmente não tem como a pessoa ser espontânea. Sabe? São os mistérios do ser humano, mas acontece. Acontece às vezes comigo, acontece com fulano, com ciclano e assim por diante. Então a gente tem que saber, sabe? A gente tem que saber pescar qual é a característica. E pescando qual é a característica, a gente começa. Não é fazer jogo. Não é fazer jogo, não é também simular coisas. A gente simplesmente aprende a lidar com as situações. E quando a gente aprende a lidar com pessoas que são diferentes, têm características diferentes, a nossa relação interpessoal, ou seja, a relação do eu em relação ao tu, melhora. Melhora demais, a gente começa a colocar qualidade nas nossas relações. Não sei mais o que fazer, essas coisas estão me matando aos poucos, eu faço de tudo por ela, até mesmo vou onde não gosto para acompanhá-la. Então. Mas aí também tem que ter postura sua. Você quer a espontaneidade dela, mas você não está sendo espontâneo. Não é? Porque espontaneidade da sua parte é falar, amor, eu não quero ir lá, tal, porque não é um lugar que eu gosto. Vai você, né? Dependendo do lugar, não estou falando de uma balada. Vai mandar a namorada ir sozinha na balada? Mas dependendo da situação, não é? Então, quer dizer, quem não está sendo... Você está cobrando uma coisa que você mesmo não está fazendo. Talvez seja por isso que você esteja cobrando tanto. Porque às vezes aquilo que a gente mais cobra do outro é porque está faltando em nós mesmos. Então você não está sendo espontâneo com ela. Só queria que ela visse isso e fosse espontânea com os sentimentos dela comigo. Já conversamos muito sobre essas coisas, ela muda por 2 semanas, depois fica tudo igual antes. André, no seu ponto de vista, o que devo fazer? Desde já agradeço. Tá aqui, meu querido. E a minha resposta, portanto, já foi dada, né? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, aguardo você lá, viu? Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.